Olá, eu sou Flávia Vieira, sou psicóloga e eu vim conversar com você sobre um tema que às vezes a gente deixa de lado quando estamos vivendo uma experiência de adoecimento. São as nossas emoções. Nós não temos uma educação emocional que nos ajude a compreender o que a gente está vivendo quando estamos numa experiência de sofrimento. Então, eu quero que você compreenda que ao invés de a gente tratar as nossas emoções como inimigas, nós podemos tê-las como nossas aliadas. Nós somos educadas a compreender que existem emoções negativas e emoções positivas. Mas eu quero te dizer que todas as emoções, elas são nossas amigas. Elas são mensageiras daquilo que nós estamos vivendo e que precisamos cuidar. Algumas emoções, por exemplo, sofrem um certo estigma na nossa própria relação com elas e a gente tem uma tendência a combatê-las. São elas o medo, a raiva, a tristeza, a culpa, a vergonha. Nenhuma delas são nossas inimigas. Todas elas contam e trazem mensagens importantes sobre algo que está acontecendo conosco e está gerando algum tipo de sofrimento. O medo, por exemplo, ele traz uma mensagem de que algo está acontecendo que pode nos colocar em perigo. Então, o medo nos convida a conhecer a segurança. A raiva, ela nos ajuda a compreender que algo acontece e pode comprometer, por exemplo, a nossa dignidade. A raiva, ela nos convida a conhecer a justiça. A tristeza, ela traz a mensagem de que algo em nós está gerando dor. Então ela nos convida a conhecer a alegria. A culpa, ela traz uma mensagem de que vivemos algo que nós consideramos reprovável ou que nos traga algum arrependimento. Então ela nos convida a conhecer a compaixão. E a vergonha, ao invés de ser uma inimiga, ela nos ajuda a compreender que nós vivemos alguma experiência que pode ter sido distante dos nossos valores ou das nossas intenções. A vergonha nos ajuda a compreender o perdão. Quando a gente olha dessa forma, nenhuma das nossas emoções são inimigas. A gente aprende a escutá-las e isso se chama autonomia emocional. Então, como a gente faz para regular as nossas emoções? A regulação, ela é importante para que a gente aprenda a equalizar a intensidade das nossas emoções de uma maneira saudável e a serviço do que nós precisamos cuidar. A autorregulação emocional é um movimento interno que cada um de nós podemos fazer de uma maneira discreta e, por exemplo, até em público, e nos ajuda a reagir às nossas experiências, aos eventos que a gente experiencia da maneira mais efetiva e afetiva possível. Quando uma emoção chegar, a primeira coisa a fazer é respirar e entrar em contato com essa emoção. Ao invés de querer combater, deixa chegar. No momento que ela chegar, você vai ser capaz de observar a intensidade. Essa emoção, ela está muito forte. Como a gente pode perceber a intensidade? Experienciando isso no corpo. Como está a sua respiração, como está a sua frequência cardíaca, como está a temperatura do seu corpo. Esses 3 sinais corporais nos ajudam a compreender a intensidade dessa emoção. Respirar é importante porque nos ajuda a
diminuir a frequência cardíaca, nos ajuda a compreender como essa emoção ela está circulando no nosso corpo. As emoções elas são fisiológicas, então todas as reações corporais elas são coerentes com a mensagem que essa emoção traz para a nossa experiência de vida. Se dê essa pausa, se dê essa oportunidade de perceber o seu corpo. E o segundo passo é nomear essa emoção. A gente não tem como cuidar daquilo que a gente não reconhece. Então, faz essa pergunta. O que eu estou sentindo? Eu estou com medo? Eu estou com raiva? Eu estou triste? Eu me sinto envergonhada? Eu me sinto culpada? Nomeia. Quando damos nome ao que estamos sentindo, possibilitamos que um diálogo possa acontecer. E você se apropria do que você está experienciando e vivenciando nesse momento. O terceiro passo, após nomear essa emoção, é observar que situação desencadeou essa emoção. Ou seja, o que aconteceu comigo para eu estar me sentindo assim? Às vezes, o fato que nos acontece, ele gera em nós pensamentos que potencializam as nossas emoções. E isso está tudo certo. Não há nada de errado acontecendo. A nossa mente foi feita para pensar. O nosso coração foi feito para sentir. Nós temos uma mente que pensa e uma mente que sente. As duas, elas vão nutrir o que nós chamamos de mente sábia. É dessa mente sábia que saem as soluções efetivas e afetivas para o que nós precisamos viver e experienciar. Por exemplo, talvez você precise ou esteja se preparando para um novo protocolo de quimioterapia. É coerente que o medo apareça. Como será esse protocolo? Quais reações eu vou sentir no meu corpo? Será que vai funcionar? Será que vai ser desgastante para mim? Será que eu terei rede de apoio para cuidar de mim quando eu precisar? A minha mente, ela está aqui produzindo pensamentos. É coerente que o medo apareça, porque o medo, ele tem a função de nos proteger do perigo. Ao invés de eu cristalizar nesses pensamentos, eu vou conversar com o medo, com a minha mente emocional. Como eu me sinto? Do que eu tenho medo? Será que existem experiências anteriores que justifiquem o meu medo? Então, observar o que desencadeia a minha emoção ajuda a compreender de onde surgem os pensamentos e o que potencializa as minhas emoções. De posse dessas informações, a gente alimenta a nossa mente sábia. E dessa mente sábia, eu posso construir as soluções que eu preciso para viver a minha experiência, uma experiência necessária para o meu tratamento, da maneira mais eficaz e saudável possível. Então, eu vou investigar esses pensamentos e essas perguntas e observar o que é fato e o que é apenas uma possibilidade de medo. Se eu estou com medo da quimioterapia, por exemplo, eu posso conversar com o médico, com o oncologista e tirar as dúvidas que eu preciso. Você observa que a gente cuida do medo oferecendo segurança? Ao conversar com o oncologista, por exemplo, você vai nutrir a sua mente e o seu coração de segurança. Automaticamente, o medo vai diminuir, porque ele está cumprindo a sua função. Se você está em dúvida, por exemplo, se você vai ter uma rede de apoio para conversar, para cuidar de você, você pode conversar
com a sua família, com seus cuidadores, com quem pode ser presença para você durante a aplicação da sua químio. Isso também vai te trazer acolhimento, segurança para viver essa experiência. Quando a gente está de posse dessas informações e dessa clareza, a emoção, que foi a mensageira de todo esse processo, diminui e você volta a funcionar de uma maneira saudável, tranquila e autônoma. Regular uma emoção nos ajuda a compreender que aquilo que a gente entende como sofrimento nada mais é do que um pedido de cuidado que nós podemos ofertar a nós mesmas. Às vezes a gente acredita que o nosso sofrimento depende de uma outra pessoa, que alguém cuide, alguém traga a solução. E às vezes isso é verdade, mas não precisa ser a nossa primeira opção de cuidado. O objetivo do exercício de regulação emocional é você compreender que você também pode cuidar dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos e proporcionar saúde a si própria durante a sua experiência de quimioterapia, de procedimentos cirúrgicos, ou seja, a experiência que você está vivendo com o seu adoecimento. Você é a sua primeira fonte de cuidado. Se, após esses exercícios e esses procedimentos, você ainda sentir que precisa de uma segurança mais especializada, procure a sua rede de cuidado e com certeza você terá outras possibilidades que vão acrescentar cuidado ao que você já oferece a si própria.